Muito daquilo que você precisa saber para fazer quem você ama parar de beber é contra-intuitivo. Quer dizer o quê? Você não é igual àquilo que você só imagina, não é só o bom senso que vai te fazer ter essa compreensão. Você precisa entender realmente como é que funciona essa coisa de fazer quem você ama parar de beber, como é que funciona o alcoolismo e as armadilhas que você pode cair e como evitá-las. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. Eu vou te mostrar ao longo desse vídeo, se você assistir até o final, como funciona a manipulação da pessoa que bebe demais. Como é que ela manipula, que tipos de coisas ela costuma fazer, por que ela faz isso. Como você é afetado? O que acontece se você não resistir a essas manipulações? Como resistir às manipulações? Sinais de que você está sendo manipulado ou manipulada? E como, claro, como avançar no caminho à sobriedade de quem você ama. Se você acha que a pessoa que você ama manipula, ou você tem dúvidas, ou às vezes você nem sabe, mas é importante você entender, né? Você acha que não, mas talvez você não saiba como funciona a manipulação. E é comum que uma pessoa que está sendo manipulada não tenha tanta clareza sobre esse processo. Até o momento em que assistir a esta live, a este vídeo em que eu vou te falar, vou te explicar como é que ela ocorre e vou te blindar contra manipulações, vou te preparar para que você não caia em manipulações destrutivas e não alimente o alcoolismo da pessoa que você ama, às custas também do seu sofrimento emocional. Porque uma pessoa, a primeira coisa que eu vou te falar, ao longo deste vídeo eu vou desenvolvendo esse conceito, então eu vou pedir para você, se você já me acompanha agora ou me acompanha há muito tempo, que você entenda uma coisa, que ao longo dos vídeos, assim, se você está assistindo o vídeo completo, eu tenho uma linha de raciocínio que eu vou seguir e vou te explicando até o final, e cada conceito que eu falar é importante. E talvez, na hora que eu estou falando, pareça que não é tão importante assim, ou que você já sabe. Mas eu preciso construir essa linha de raciocínio para te preparar para entender esse conteúdo. Porque muito daquilo que você precisa saber para fazer quem você ama parar de beber é contra-intuitivo. Quer dizer o quê? Você não é igual àquilo que você só imagina, não é só o bom senso que vai te fazer ter essa compreensão. Você precisa entender realmente como é que funciona essa coisa de fazer quem você ama parar de beber, como é que funciona o alcoolismo e as armadilhas que você pode cair e como evitá-las. Certo? Então já conta para mim, para eu ter uma noção. Se você é novo aqui, coloca para mim hashtag novato ou novata, e se você me acompanha há mais tempo, coloca hashtag veterano ou veterana. E se você já é meu aluno ou aluna do meu curso para familiares de alcoolista online, o curso ACA, coloca para mim hashtag família ACA, para eu saber de você. Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que te explicar é qual o conceito de manipulação. As pessoas entendem errado isso. E por entender errado esse conceito, você acaba resistindo, você acaba se perdendo. Primeira coisa que manipulação não é necessariamente errado por natureza. Não é necessariamente ruim por natureza. Tá? Eu vou trazer aqui um conceito de manipulação para você. O que é manipulação? É você, através das suas ações ou da falta das suas ações, é você levar uma outra pessoa a ter uma mudança ou manter um determinado comportamento. É você manipular, é você, a partir de você, algo em outra pessoa mude ou tenda a mudar. Isso é normal. Nós manipulamos todos os dias. Isso é necessário para conviver com outros seres humanos. O que você quer dizer com isso, Vitor? Vou te dar um exemplo de manipulação do bem. Manipulação natural. Quando você acorda, lava o rosto, penteia o seu cabelo e usa uma roupa bonita, uma roupa que você acha que é adequada, é boa, legal, para, por exemplo, uma entrevista de emprego. Ou você vai se apresentar em alguma situação social em que você queira passar uma boa imagem, você talvez vá nessa situação social bem arrumado, talvez mulheres possam colocar maquiagem, ou até homens, dependendo da situação, podem mudar a sua aparência para causar uma reação em outra pessoa. Isso é manipulação. Você está tomando uma atitude para causar um efeito no outro, para ter algum benefício, por exemplo. Você ser vista como uma pessoa de determinado tipo, de determinada forma, você passa mensagens através do seu
seu comportamento. E é importante manipular da forma, só que é importante que a manipulação seja honesta, seja ética. Né? Você manipula seus filhos, manipula as pessoas do trabalho, você precisa manipular pessoas para você poder ajudar elas, inclusive, no dia a dia, para poder interagir. É uma forma de se comunicar. A gente manipula nesse sentido. Agora, mas a palavra manipulação ela tem um peso muito negativo, porque as pessoas costumam falar em manipulação quando elas estão falando sobre uma manipulação destrutiva, negativa, que é perigosa ou que traz riscos, muitas vezes sem o consentimento daquela pessoa. Passa a ser uma coisa não só apelativa, mas uma coisa que rompe barreiras daquilo que você considera aceitável. Por exemplo, por que um alcoólatra manipula? Na maioria das vezes, tá? Quando a manipulação envolve alcoolismo, geralmente ele vai manipular por duas razões. Obter álcool e beber, para poder beber, ou evitar enfrentar consequências do comportamento dele ou dela. Por isso que o alcoolista manipula. É por esta razão que o alcoolista manipula. Vitor, olha só, meu filho, ele mente para mim que ele vai voltar para casa um horário, mas ele volta outro. Meu marido mente para mim que vai sair do trabalho direto para casa, mas não faz isso. Ele esconde de mim onde é que ele está. Geralmente vai ser para uma dessas duas coisas. Ou ele quer beber, seguir bebendo de alguma forma, ou ele quer evitar as consequências desse comportamento de beber. Pensa só, isso daí você pode pensar que o alcoolista então é um mau caráter, olha só como ele é mentiroso. Perceba o seguinte, a mente, o cérebro de um alcoolista, uma pessoa que está bebendo demais, ele não está funcionando igual o seu. Ele não está percebendo as coisas igual a você. Se essa pessoa estivesse entendendo as coisas igual a você, ela já teria consciência, ela já teria interesse em mudar. Mas por várias razões, e eu vou te dizer duas delas. A primeira razão é porque que o alcoolista ele tem um impulso muito grande por querer beber, parece no cérebro dele, e às vezes não é uma coisa racional, ele não vai conseguir te explicar isso, tá? Nem ele sabe disso. Isso acontece, depois ele pode ou não entender isso. Mas você está numa situação privilegiada em que você pode entender isso. No cérebro dele, ele começa a ter mais atenção para coisas que envolvam álcool, porque o álcool ele ativa no cérebro o centro de recompensas, mais especificamente o núcleo accumbens, que é uma parte do cérebro responsável por avaliar se uma coisa é boa ou não. O álcool, ele mente, ele engana essa parte do cérebro para parecer que aquilo é bom, que aquilo é importante. Então a pessoa quando repete muito, bebe muitas vezes, ela vai estimulando o cérebro a entender que o álcool ele é bom, ele é interessante. E às vezes fica um conflito muitas vezes, porque de um lado o cérebro está dizendo que é bom, é a parte mais primitiva, vamos dizer assim, do cérebro. Diz que é bom, continue, vá lá, beba, é a melhor coisa a se fazer nesse momento. Por outro lado, regiões do cérebro mais avançadas ou mais complexas, que são mais para cima no cérebro, né? Elas começam que são partes em que a gente tem mais os nossos valores, o nosso senso crítico, o nosso cálculo sobre como que as coisas vão se dar e o que é importante para nós, isso fica mais enfraquecido. Então a pessoa fica num dilema. Enquanto ela está muito ativa o alcoolismo, quem está ganhando, pensa comigo aqui, ó. Vou trazer um recurso didático para simplificar muito o que eu estou dizendo, para ficar bem didático. Pensa assim, ó, tem uma parte do cérebro que está ativa, pensando que essa parte ela estimula para o lado da bebida. Essa parte, quando ela está ativa, nós vamos chamar de lobo do alcoolismo. Se o lobo do alcoolismo está muito ativo, ele vai dominar a situação. Pensa que tem dois lobos, o lobo do alcoolismo e o lobo da sobriedade. O lobo da sobriedade é a pessoa que você ama, são os valores de vida dela, é aquilo que ela gostaria de ser, se ela tivesse condições naquele momento de ter clareza sobre o que está acontecendo. É a personalidade da pessoa que existe quando ela não está bebendo durante muito tempo. Quando ela está em condições normais. Quando ela traz, por exemplo, coisas que na maioria das vezes fizeram você gostar dessa pessoa, que fazem você ter admiração talvez por essa pessoa, que fazem você ter apreço por essa pessoa. Vamos imaginar, o lobo da sobriedade é a pessoa, sem o alcoolismo. Agora, o lobo do alcoolismo é o alcoolismo, é a doença. É como se tivessem dentro de uma pessoa que bebe demais, dois lobos, o lobo do alcoolismo e o lobo da sobriedade. Qual você acha que vai vencer? Aquele que for mais alimentado. Na maior parte das vezes, o ciclo do alcoolismo leva você que ama alguém que bebe demais, por não conhecer essas sorrateiras estratégias dessa doença,
se envolver no ciclo do alcoolismo e alimentar o lobo do alcoolismo, que é o lobo errado. E aí, sem perceber, você alimenta o lobo do alcoolismo e colhe consequências muito negativas disso, como mentiras, manipulações que são não éticas, não corretas ou fora dos valores. E aí, pensa, tem esse impulso para beber e ao mesmo tempo tem um mecanismo no cérebro de alguém que bebe demais que se chama, desculpa a palavra, eu não vejo uma palavra melhor em português, mas ignora a palavra, o conceito é mais importante. Delay discounting. Quer dizer o quê? Nosso cérebro calcula que coisas são boas ou não. O que vale, o que não vale. Isso faz você gastar o seu tempo, sua energia, o seu dinheiro, a sua atenção em coisas que você acha que tem valor. E às vezes você faz coisas hoje que não tem resultado imediato, mas que tem resultado a longo prazo. Por exemplo, se alimentar melhor, fazer exercício físico. Por que você faz isso? Porque você tem mais ajustado a percepção de que aquilo vai te levar a um benefício futuro. Quem tem um problema com álcool, o cérebro trabalha muito mais com esse conceito de delay discounting. Quer dizer o quê? A pessoa pega uma recompensa imediata que soa como interessante naquele momento, mas que a longo prazo estraga tudo e ela consegue, no fim das contas, ter muito menos do que ela poderia ter, porque ela meio que roubou, ela pegou as coisas antes, ela teve prazeres antes, e aí depois ela se ferra, ela sofre com isso e todo mundo ao redor. Quer dizer o quê? Ela não pensa muito no futuro, ela não enxerga tão claro no futuro, é a coisa mais imediata. Isso leva ele ou ela a mentir mais, a manipular mais. Então não é mau caráter. Nossa, o alcoolista é um egoísta. O alcoolista, ele é uma pessoa narcisista. Quem diz isso, né? Existem pessoas alcoolistas que são narcisistas? Existem. Existem pessoas que têm doenças mentais das mais variadas. Mas a maioria dos alcoolistas não é narcisista. Não é egoísta. Não há uma associação entre ser uma pessoa desonesta, por natureza, com o alcoolismo. Uma pessoa honesta pode mentir tendo alcoolismo, porque o alcoolismo, a doença, exigiu daquela pessoa muito mais da honestidade dela a um ponto em que não foi possível segurar aquela honestidade que existe, que existiu, que era exercida. Então, quando você olha para a cara do alcoolista, eu vou te pedir licença para dizer isso, porque eu entendo que é muito frustrante, eu não quero minimizar o teu sofrimento. Mas quando você olha para o alcoolista e ele vê ele mentindo para tentar não enfrentar consequências do comportamento dele ou para tentar beber, eu quero que você pare e pense o seguinte, que é uma informação privilegiada. Você não sabe como o que essa pessoa enfrenta para estar fazendo isso que ela está fazendo. E ela está mentindo dessa forma tão negativa, tão destrutiva, perceba isso como um sintoma. Pô, o fulano está fazendo isso? Caramba! O fulano está mal. Não é, o fulano é um esperto, que ele acha que todo mundo é trouxa. Não é isso. O alcoolista não mente porque ele acha que todo mundo é trouxa e ele quer simplesmente tirar vantagem. Mas não, né? No momento em que ele está mentindo, está manipulando, ele está muito mais ligado nas necessidades dele porque elas são muito fortes. É a mesma coisa que você pensar, pô, o alcoolista é um egoísta, mas todo mundo que está sofrendo naquele momento é natural, tende a se preocupar mais com a própria necessidade atual. E eu sei, sofrimento aqui, entenda entre aspas, que esse sofrimento é uma coisa mais complexa, estou sendo didático, que o sofrimento ele pode se apresentar de várias formas e às vezes não é só sofrimento, às vezes naquele momento é uma ânsia por beber. Pode ser um desconforto, mas pode ser um desejo muito grande de ter um prazer. Mas eu estou generalizando como um sofrimento ou um desconforto para você entender que há uma ânsia muito grande que compete com os outros valores de vida. E aí a pessoa faz o quê? Mente. Seu marido mente, seu filho, sua filha mente, seu pai, sua mãe vai mentir. Ah, você bebeu hoje? Não, não bebi. Porque ela sabe, a pessoa não é boba. Ela sabe que se ela falar para você que bebeu, você vai talvez reclamar, ou você não vai gostar, você vai se decepcionar, você vai tomar atitudes para impedir que aquilo aconteça, talvez. Pode acontecer consequências que ela não quer enfrentar, que ela não gostaria. E às vezes você pode achar isso besta, você pode achar isso tolo, mas a pessoa é humano.
Você quer ter benefícios, mas não quer ter trabalho. Você quer tentar encaixar o cheeseburger ou a pizza e o refrigerante no meio de uma refeição saudável. Não dá para ter o mesmo resultado tendo comportamentos ruins. Mas querer isso é humano. É humano, não é sacana, não é, nossa, como é egoísta, como é narcisista. Não. A pessoa faz isso porque tem uma razão. E quanto mais você compreender essa razão, isso já vai começar a limpar de você o peso do ódio, da raiva, da injustiça. Porque quando alguém que você ama bebe demais e mente pra você, isso dói no peito, dói no coração, isso às vezes dá até raiva. Frustração, decepção, você vai se sentir mal com isso. Principalmente se você não entender por que essa coisa está acontecendo. E eu não estou dizendo para você simplesmente, ignora, dane-se, tudo bem. Não, a gente está evoluindo e eu estou começando por te explicar isso. Porque quando você entende que a doença do alcoolismo leva a pessoa a mentir para obter álcool, para reduzir, para não ter consequências negativas do comportamento dela, por conta desse dilema que a doença do alcoolismo causa, isso te ajuda a não levar tanto para o pessoal. Te ajuda a entender que essa manipulação é uma estratégia de operação do inimigo. E fazer quem você ama parar de beber é uma guerra. Numa guerra não há justiça. Numa guerra não há lealdade. Numa guerra, coisas horrorosas acontecem. E a guerra é entre a doença do alcoolismo, a pessoa que tem alcoolismo e você e quem mais estiver em volta. Mas o inimigo é a doença do alcoolismo. Só que parte da estratégia da doença do alcoolismo é fazer você odiar a pessoa que tem alcoolismo. Porque é mais fácil ela dominar e destruir a pessoa que tem alcoolismo quando ninguém mais está nem aí para ela. É como se ela fosse engolindo essa pessoa e criando mecanismos para que ela fosse bebendo até o fim. E se o fim for antes, melhor. Então, o inimigo é a doença do alcoolismo. E quando você entende que esse inimigo joga baixo, isso te ajuda a se sentir menos injustiçada. Te ajuda a se sentir com menos raiva, levar menos para o pessoal. Não é ignorar, mas é você levar menos para o pessoal e ter mais sabedoria para entender o que está acontecendo. Isso vai te dando condições de enxergar coisas que a maioria não enxerga. Porque a maioria vai olhar para essa situação e vai julgar de uma forma muito superficial e vai acusar você e essa pessoa de coisas horrorosas e injustas. E aí que começa a entrar aquilo que eu digo que existe dentro do ciclo do alcoolismo, que é um modelo dramático de as pessoas se relacionarem, que está relacionado a um esquema imaturo, de imaturidade emocional, que é quando a pessoa entra num esquema de vilão e bandido. Eu enxergo a pessoa alcoolista que ele mentiu para mim, então ele é um vilão. Se ele é um vilão, eu sou a vítima. O esquema de vilão e vítima, né? O vilão e a vítima. Se você enxerga o alcoolista como um grande vilão da sua vida, o responsável pelo todo o sofrimento do mundo todo, e uma pessoa desprezível, e você vai se sentir fraco, você vai se sentir incapaz, você vai se sentir vítima, você vai se sentir injustiçado, e qual que é a reação quando você começa a sentir isso? Ou você paralisa ou você ataca. E se você atacar e bater no lugar errado, né? Se atacar e se envolver, atacar a pessoa que está por trás da doença, você, sem perceber, está alimentando o lobo do alcoolismo. E é fácil cair nessa quando você não tem essa compreensão. É fácil cair nessa quando você não tem esse conhecimento. E me diz aqui, você já tinha esse conhecimento? Conta para mim nos comentários ou se você está aprendendo uma coisa nova. Coloca para mim uma lâmpada ou um foguinho aqui se você está aprendendo alguma coisa nova. Se você já sabia, coloca um joinha só. Vamos avançar? Então, assim, manipular é você exercer atitudes ou deixar de exercer atitudes, parar ou ir ou parar, para fazer coisas que vão levar você a ter alguma coisa que você quer. Uma pessoa que manipula bem, ela faz isso de uma forma ganha-ganha. Ganha-ganha. Eu manipulo você para uma coisa positiva para nós dois. E eu faço isso às claras, eu não engano. Por exemplo, quando você combina com amigos para sair para um lugar chique, um restaurante chique, todos se arrumam.
Todos ganham. Todo mundo se sente bem, enfim, não sei se esse foi o melhor exemplo, mas está entendendo? Manipulação do bem. A manipulação do mal é aquela em que existe dor, existe sofrimento, existe destruição. Então a manipulação ela é só um mecanismo. Por que é importante você saber disso? Porque entendendo isso vai te ajudar a diminuir uma coisa que eu sempre falo, que tem no ciclo do alcoolismo, que é o estresse emocional. Você vê a pessoa que você ama bebendo demais, mentindo para você, pedindo coisas para você. Você vai querer o quê? Se livrar do estresse emocional, de uma forma às vezes negativa, por exemplo, cedendo a uma manipulação. Você não pode ceder à manipulação se você quer fazer quem você ama parar de beber. Porque a manipulação do alcoolista ela serve para duas coisas: beber ou evitar as consequências do comportamento que ela está tendo. Só que para ela parar de beber, para ela ter consciência da necessidade de mudar o comportamento, ela precisa ter mais clareza sobre isso. E ela precisa ter um ambiente que estimule a sobriedade. Como é que você faz? Então, você não ceder à manipulação vai ser o oposto daquilo que você quer. Você quer o quê? Você quer que ela enfrente consequências negativas naturais do comportamento de beber. Porque assim ela vai ter uma percepção mais imediata de causa e efeito. Por exemplo, seu familiar que bebe demais, bebeu demais, bebe demais com recorrência, para te dar um exemplo. Ele várias vezes ele bebe e a hora que ele enche a cara ele fala, ou ele fala ou é implícito, você vai me acordar amanhã de manhã, porque eu tenho que trabalhar, tenho que ir para a faculdade, tenho que fazer alguma coisa cedo, mas eu não acordo com o despertador. Aí essa pessoa vai lá, bebe, enche a cara até altas horas e no dia seguinte ela tem a tranquilidade de saber que você vai se responsabilizar e vai retirar dela a consequência natural que é, por exemplo, ter muita dificuldade para acordar no dia seguinte. Se você vai lá e acorda ela, você está retirando uma consequência do comportamento dela de beber. Então a relação causa e efeito, bebi, me ferrei, bebi, não deu bom, ela desaparece porque você magicamente retira e cria um equilíbrio em que o álcool ganha espaço, alimentando o lobo do alcoolismo. Então tá entendendo? Ah, Vitor, mas se essa pessoa que eu amo, eu não faço aquilo que ela pede, por que uma pessoa recede a manipulação? Entendendo, às vezes você até tem uma clareza do que eu disse até agora, mas por que uma pessoa cede? Por que talvez você ceda? Geralmente você cede por duas razões. Quando o alcoólatra vai te manipular, você acaba cedendo por duas razões. A primeira é você não conhecer as consequências do que você está fazendo. Você fica achando que só dar um dinheiro para bebida não faz diferença. Ou você fica achando que, poxa, eu preciso esconder de todos, eu preciso evitar todo e qualquer dano para que essa pessoa pare de beber. Quer dizer, o motivo número 1 é falta de conhecimento. Você acaba se atrapalhando por não ter conhecimentos básicos que você não teve oportunidade de entender antes. Mas o segundo motivo, e até é uma das razões do porquê no curso ACA, que é um curso online que eu tenho para familiares de alcoolistas, depois que a gente fala sobre as estratégias e a pessoa passa a ter clareza sobre o que fazer, vem o segundo desafio, que é lidar com as emoções. No curso ACA eu chamo isso de armadilhas. Então a gente tem lá no curso ACA uma tabela com as armadilhas possíveis e aí tem espaço para você complementar com alguma que possa ser mais comum para você, e a gente faz um automonitoramento em que você acompanha ao longo do tempo quais são as armadilhas que você está caindo e entendendo quais são, podendo discutir na comunidade de alunos. Aí a hora que você entende, vai ter um segundo desafio, que é você lidar com as emoções que vêm disso. Você começa a compreender racionalmente, depois vem as emoções. Por exemplo, seu familiar, a hora que você resiste a uma manipulação, leva você, de alguma forma, você acaba, em resposta à manipulação, à chantagem emocional, você vai lidar com sentimentos seus. Por exemplo, culpa, medo, vergonha e até raiva, sabe? A manipulação, às vezes, até aparece com uma forma de raiva. Por exemplo, você não fala com a pessoa. Veja se isso acontece com você. Você não fala com a pessoa naquele momento porque ela está embriagada, você não está afim, não vai dar bom, não está legal. Aí ela te manda uma mensagem com uma coisa provocativa. Que ela sabe que está apertando o botão ali que vai fazer você entrar em contato com ela.
E aí, pronto, você caiu numa chantagem emocional relacionada à raiva. Mas pode ser outras, pode ser a ver com a vergonha, pode ser a ver com o seu medo, pode ter a ver com a sua culpa. Aí você sente culpa, poxa, culpa, meu Deus, e aí vai ficando uma salada bagunçada, porque você pode ter dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. Então é importante que você tenha essa clareza para entender o desafio que você está. Poxa, eu tô sendo... Vitor, eu me sinto presa, eu me sinto... Então, para você poder fazer quem você é uma parar de beber. É importante, o conhecimento, quanto mais profundo você chegar nele, mais você vai ter condições de se libertar disso tudo. Mas vamos lá para mais uma outra coisa prática? Sinais, então, de que você está sendo manipulado ou manipulada. Quer saber? Vamos conversar um pouco sobre isso? Você pode observar, são sinais que vão ter essas características. Manipulação serve para duas coisas para o alcoolista: beber ou evitar consequências negativas, óbvio. Então você vai observar isso. Será que isso que eu faço para essa pessoa, ela é uma coisa que está levando ela a beber ou evitar consequências relacionadas a beber? Isso vale de várias formas. Será que você está tirando a responsabilidade dessa pessoa de coisas que deveriam ser dela porque você fica... aí você vai perceber, você está fazendo isso? Será que você está dando muito espaço para ela poder... Você está esperando muito pouco dessa pessoa? Você vai calcular isso. Será que tem a ver com isso? Outra coisa, será que eu estou não falando alguma coisa que eu quero? Eu preciso que essa pessoa me ajude com tal coisa. Ou eu passo a ignorar os meus sentimentos para não cobrar nada dessa pessoa, porque eu não quero lidar com as respostas dela. Ou será que você não consegue dizer não a hora que você até acha que não está certo, mas você tem dificuldade de dizer não numa situação, você se sente encurralado. Então a gente vai ter sinais de entender qual é o mecanismo, por que aquilo está acontecendo, qual é a consequência daquilo, e também tem sinais internos que tem a ver com você. Dicas para você sentir se você está sendo manipulado ou não. Sentimento de... Quando o alcoolista, né, a pessoa que você ama que bebe demais, pede para você alguma coisa ou tem alguma conversa para acontecer, que é importante. Você sente muita culpa, você sente muita vergonha, você sente muito medo e eventualmente até raiva. São sinais de que você está agindo e para evitar esses sentimentos, né? Se você está agindo para evitar esses sentimentos, são sinais de que você está cedendo a manipulações que estão abrindo espaço para o ciclo do alcoolismo alimentar o lobo do alcoolismo e acabar levando você a sofrer, se sobrecarregar e a pessoa que você ama beber muito mais. E muitas vezes a manipulação da pessoa que bebe demais, ela fica parecendo, para a maior parte das pessoas, na maior parte do tempo, até se dar conta, fica parecendo uma coisa normal. E não espere que todo mundo ao redor vai enxergar isso. Às vezes é uma coisa pequena. Por exemplo, discutivelmente pequena, né? Eu já tive várias alunas que vieram de famílias muito antigas, machistas, em que, por exemplo, uma aluna minha em específico, ela me disse o seguinte, que o marido trabalhava bastante, mas quando ele saía do trabalho às 6 da tarde, ao invés de ir para casa, algumas vezes por semana, várias, ele saía do trabalho e ia direto para o bar e bebia até 2, 3 da manhã. E ela se impressionava, porque depois ele acordava para ir trabalhar. E ela começou a se acostumar com aquilo. Ficar sozinha em casa à noite. Os momentos que eles compartilhavam eram cada vez menores. E ela começou a sentir que tinha algo errado. Aí ela foi reclamar com a mãe dela. E a mãe dela disse, minha filha, é normal. Seu pai fazia a mesma coisa. Minha filha, ele não trabalha. Deixa ele está estressado, ele só quer desestressar. E aí o alcoolismo vai tendo um espaço muito grande. E você talvez se sinta impulsionada ou estimulada a ignorar isso. Aí você vai se questionar a si própria. Mas será que você vai jogando a sua intuição positiva fora?
porque você acabou ouvindo conselhos de pessoas que não tinham condições de te aconselhar, que não tinham condições de ver de uma forma mais imparcial, que estavam presas também em ciclos do alcoolismo, às vezes transgeracionais. Eu acho que conforme eu dou um exemplo assim, você consegue imaginar outros do seu dia a dia, não consegue? Eu imagino que sim. E o que acontece? A ideia é que existem jeitos errados, e agora que você está entendendo o que é manipulação, como é que ela tende a aparecer, o porquê, você já começou a entender como que isso acontece numa pessoa que tem alcoolismo, por que isso é tão mais frequente, você já entendeu que não tem nada a ver com ser mau caráter, ser narcisista, você já entendeu que os seus sentimentos podem te ajudar a entender se você está sendo manipulado ou não, e talvez você já tenha compreendido também o quanto sair de um modelo de manipulação ligado ao alcoolismo, o quanto isso te prende numa coisa que eu chamo de ciclo do alcoolismo, e aí já fica muito claro também para você que a doença do alcoolismo não é uma coisa individual, ela afeta as pessoas ao redor e ela se alimenta disso, e ela também pode ser cortado isso e o ambiente, por exemplo, o seu relacionamento levar a pessoa que você ama, né, por não entrar nisso e por acertar também, né, parar de errar e começar a acertar, levar a pessoa que você ama a querer parar de beber e se comprometer com a sobriedade. E também você deve ter entendido, eu imagino, que o quanto não é tão fácil assim sair de uma manipulação, que vai exigir de você um conhecimento, não só sobre as armadilhas do alcoolismo, e sobre você também. Por isso no curso A que a gente aprofunda nessas questões. E aí eu vou te falar sobre como resolver isso então. Vou começar te dizendo sobre, para deixar muito claro, eu vou começar a te dizer sobre formas erradas comuns que você pode adotar para tentar sair das manipulações e alimentar o ciclo da sobriedade, um ciclo em que você alimenta o lobo da sobriedade e você já se sente mais leve, você se sente mais confiante, em que as coisas começam a evoluir e não ficar andando em círculos ao redor do ciclo do alcoolismo. O jeito errado de você resistir, de você superar essas manipulações, primeiro é óbvio, né? É você ignorar o problema. Ignorar o problema, manipulador, tentando esperar que alguma coisa vai acontecer e a situação vai se resolver. Segundo é você culpar a si mesmo. Eu lembro de uma aluna minha, mãe, né, o filho dela tinha muito sucesso profissional, era uma pessoa destacada, numa profissão que exigia muito conhecimento, só que a vida pessoal do filho dela era muito ruim. Ele bebia demais, ele estava perdendo o casamento, e a partir do momento que ela começou a perceber os erros dela, ao invés de ela se sentir estimulada porque ela estava vendo erros, e quando eu vejo meu erro, isso me permite começar a acertar, ela ficou um tempo presa num ciclo de culpa. Meu Deus, agora eu enxerguei. E muitas vezes a pessoa não aprende como fazer quem ama parar de beber, porque quando ela começa a aprender, ela se maltrata tanto, ela se sente tão culpada pelas coisas que ela não sabia que estava fazendo errado, mas fazia. Aí a hora que começa a ter essa clareza, dói tanto, ela se sente tão culpada que ela acaba evitando aprender. E perceba como uma das coisas que mais alimenta o ciclo do alcoolismo não é o sofrimento. E o que mais causa sofrimento não é o sofrimento. Olha essa sacada, essa é muito poderosa. Para fazer quem você ama parar de beber é uma guerra e ela passa por você enfrentar os sentimentos. Não é sofrer e ficar sofrendo paralisada. Porque sofrer e ficar sofrendo paralisada, reclamando com o mundo e se sentindo cada vez pior, são indicativos de que você não está enfrentando o sofrimento, você está fugindo dele. Ou tentando achar um senso de justiça onde não existe, porque a natureza das coisas ela não é para nos servir, mas as coisas estão aí, a gente precisa aprender sobre elas para superá-las. Ou porque você está evitando olhar para problemas que estão aumentando, e aí o seu sofrimento vai aumentando cada vez mais. O melhor jeito de fugir dos sentimentos é enfrentar eles de uma maneira ativa, de uma maneira consciente, não de uma maneira automática. Uma coisa dói, uma coisa está difícil, tem que parar e entender aquilo e buscar uma orientação, buscar um caminho, buscar o conhecimento para aquilo, para você poder evoluir e superar isso.
Então, jeitos errados, ignorar o problema, culpar demais a si mesmo, ceder às exigências. Ai, Vitor, eu aprendi que para fazer quem ama parar de beber, uma coisa importante é eu não ficar lá conversando com a pessoa enquanto ela bebe. Eu entendi, Vitor, eu não vou ficar, porque realmente isso parece ser bom, né? Eu não ficar conversando com essa pessoa enquanto ela está embriagada, parece ser legal. Só que, Vitor, como é que eu não vou conversar com essa pessoa se ela está embriagada, se ela começa a encher o saco? Se eu tento mudar de assunto, tento sair, tento dar uma desculpa e me afastar naquele momento, e ela começa a ir atrás de mim, ela começa a me perturbar, porque ela quer conversar naquela hora, e um papo chato, Vitor. É natural que uma pessoa que está querendo uma coisa, a hora que ela esteve acostumada a ter aquilo que ela queria sempre, de repente ela começou a não ter mais. É natural que ela queira fazer ações para voltar a ter aquilo que era esperado. Por exemplo, ter você à disposição 24 horas por dia. E não ter você quando você está com cara amarrada. E é bom não ter você quando você está com cara amarrada mesmo. A pessoa às vezes fica feliz com isso. Aí você sai brava, decepcionada. É um jeito de demonstrar muito amor. De demonstrar que você está nas mãos do outro. Isso, você está ficando nas mãos de uma pessoa que não está em condições de executar os melhores cuidados de você, para você. Então, ceder às exigências ensina o outro que ele ter aquilo que ele está pedindo é justo, é real, é razoável, é normal, é esperado. Então, você precisa resistir às manipulações. Isso significa que você vai precisar enfrentar o inimigo mais difícil de todos para fazer quem você é parar de beber, que é você. E essa é uma das razões pelas quais eu digo que aprender a fazer quem você ama parar de beber é sempre um caminho de sucesso. Porque ele começa por um caminho de libertação individual. Ele começa por você melhorar em você coisas que você talvez nem estavam no seu radar. Para você se sentir melhor com você, para você se cuidar melhor de você, para você se relacionar melhor com você e com o mundo todo. Então é um caminho de aprendizado que ele vai te levar para benefícios para você e para o seu objetivo de fazer quem você é parar de beber. Né? Porque não saber fazer isso que leva... Não saber fazer quem você é parar de beber e fazer isso de formas erradas é o que desgasta muito mais. Então, outra forma de tentar, errada, de resistir às manipulações, de superar essa situação da pessoa que bebe demais, é você tentar controlar o alcoolista. Tentar controlar ele. Você tentar, por exemplo, Vitor, uma aluna minha me disse essa semana, uma aluna nova, né? A gente estava discutindo, né, porque eu tenho reunião toda semana com a equipe de suporte ao aluno, né? E aí uma aluna estava perguntando assim, Vitor, eu quero que o meu marido pare de me encher o saco. Eu quero que a hora que ele beba, ele não me enche o saco. Beleza. Então a gente foi lá e formou junto com ela, né? Ela ajudou ela a formar o plano de ação. Ela não gostou. Falou assim, não, Vitor, não gostei, não quero assim. Sabe por quê? Eu quero que ele chegue em casa embriagado. Ela não percebeu isso, mas é isso que ela estava pedindo. Eu quero que ele chegue em casa embriagado. Eu quero que ele, mesmo intoxicado, ele se comporte naquele momento. Eu quero aprender a dizer uma coisa naquela hora que vai fazer ele se comportar. Aí eu vou ter que te dizer uma coisa. É óbvio, sim, você pode estimular a pessoa que você ama e levar ela a parar de chegar em casa embriagado. Mas você não vai fazer isso através do controle. Você não vai chegar uma pessoa, ainda mais uma pessoa intoxicada, você tem que pegar as situações da realidade, traçar planos que vão envolver, levar essa pessoa a ter interesse e comprometimento em mudança. E para isso, muitas vezes, não é naquele momento em que a pessoa já está intoxicada que você vai ter um grande diálogo com ela. Isso é loucura. Você está entendendo? Porque às vezes o imediatismo leva a gente a querer controlar e o controle leva à resistência. E aí você justamente faz força pro lado errado e colhe o oposto daquilo que você queria. Aí você tenta controlar a pessoa que você ama e aí se desse, graças a Deus que não dá certo. Porque se desse certo controlar a pessoa que você ama para ela parar de beber, isso certamente ia levar um efeito colateral que as alunas do curso ACA não têm. Quando elas aplicam corretamente o método ACA,
elas levam o alcoolista que amam a querer parar de beber por conta própria e andar com as próprias pernas. Se você faz a pessoa que você ama não beber hoje através do controle, amanhã você tem que fazer de novo. Depois de amanhã você tem que fazer de novo. E aí todos os dias você tem que fazer de novo. E é louco, isso é impossível. Todos os dias você tentar controlar a pessoa. Daí vai dar uma hora que vai explodir, você não vai aguentar mais, vai querer chutar o balde. O outro também não vai mais querer ver a sua cara, porque vai ficar uma coisa tão pesada e insuportável. E é por isso, por essas e outras que eu digo que o contrário do alcoolismo não é a sobriedade. Fazer quem você ama parar de beber por um dia não é nada. Um dia não significa nada. Ah, eu fiz uma ação, Vitor, que levou... Eu ameacei o meu marido, eu ameacei o meu filho, eu ameacei o meu familiar. Se ele não parasse de beber, eu iria fazer uma coisa horrorosa. Eu ia, sei lá, ia sumir, eu ia parar de fazer tudo. Eu ia fazer uma consequência muito negativa. Aí a pessoa ficou uma semana, um mês sem beber. Na base da força. Isso tende a funcionar por muito pouco tempo. Porque o que a gente precisa é alimentar o terreno para que essa pessoa queira parar de beber e isso vai acendendo nela uma chama que não se apaga. Que é resistente, que é uma sobriedade sólida, que leva a um estilo de vida que dá soluções. Então, não adianta você ignorar o problema, ceder às manipulações, ceder às exigências, tentar controlar e não adianta você tentar enfrentar agressivamente. Porque a agressividade, ela vicia. Você vai lá, pega a pessoa que você ama, ela mentiu pra você. Aí você vai lá e fica bravo. Fica bravo com a pessoa e xinga ela. E vai lá e xinga ela, tudo que é coisa, grita com ela. Fica uma tensão muito grande, uma adrenalina muito grande. E essa adrenalina, sabe o que ela faz no cérebro? Ela alivia o estresse. Essa adrenalina, ela grita, xinga, ela alivia o estresse. E faz o quê? Alivia o estresse dos dois até, viu? O que acontece então? Porque o outro se sente... estou sofrendo a penitência. Porque se ele estiver sentindo culpa e ele sofrer essa punição de xingamentos e agressões, aliviou o estresse, pronto. Quando você não erra no tom, e aí você acaba perdendo a razão. E aí o assunto que importa, que era aquela situação que iniciou o problema, some e vira uma discussão a respeito de coisas idiotas que cada um falou no momento da raiva. Tá entendendo? Então é importante você calcular os seus passos. Quanto mais você aprender sobre isso, mais vai ser automático você fazer esse cálculo dos seus passos. Mais rápido vai ser, mais automático vai ser. Qual que é o jeito certo então, Vitor, para lidar com a manipulação, para fazer quem você ama parar de beber? Primeiro, reconhecer os sinais da manipulação. Chantagem emocional do outro, né? Chantagem emocional que ele possa estar fazendo. Ah, se você não comprar vinho para mim, eu vou ficar triste. Ah, mas se você não for jantar comigo hoje para encher a cara, eu vou te abandonar. Pera aí. Não entra na conversa. Fala assim, pera aí, se hoje eu não for lá encher a cara com você, vai acontecer isso? Primeiro reconheça, observa. Uma chantagem emocional. Depois você vai observar culpa. Você está sentindo culpa? Vai observar. Estão acontecendo ameaças. Ameaça é um fator que pode implicar numa chantagem emocional acontecendo, né? Ou às vezes o oposto, tá? A pessoa que você ama tá cheia de elogios, cheia de mimos. Ela foi lá, bebeu a noite toda, estragou um monte de coisa, falhou com você sobre combinados que vocês tinham. Aí no dia seguinte ela te comprou uma joia, levou café na cama, arrumou a casa. E aí você tá estressada, tá chateada, tava se sentindo sozinha, de repente o outro começou a virar um anjinho, uma anjinha. E aí você aceita todas essas coisas com naturalidade, finge que nada aconteceu. Manipulação alimentando o lobo do alcoolismo. Não dá para cair nessa. Então reconheça os sinais. Depois, tem a empatia. Empatia é um processo ativo. Empatia. A pessoa está te manipulando, tenha empatia, porque a empatia vai te ajudar a não se deixar levar. Não é ter empatia e ser trouxa, não é isso. Não tem nada a ver com ser trouxa. Olhar as coisas pelos olhos dos outros, entender por que os outros fazem aquilo, não é aceitar, não é ser trouxa, não é ceder. É você entender, da onde que veio essa coisa aí que o outro está trazendo. Ele está mentindo para mim porque ele está nesse dilema de bebida, né? Tem esse problema do alcoolismo. Então essa pessoa mente e isso é uma coisa trágica, uma coisa
ruim, uma coisa fraca, uma coisa patética às vezes. Você pode até achar isso, dependendo da situação. E aí, você entender isso te ajuda a não se deixar levar, não se perder nas emoções. Então, a outra coisa é a seguinte, não levar para o lado pessoal. É muito importante você não levar para o lado pessoal. Você tem que também ser consistente. Agora eu parei de dar dinheiro pro meu filho. Agora eu parei de lavar as cuecas do meu marido. Você não pode ficar vacilando nisso. Você tem que ser consistente. Consistente. Ser clara, ser firme. O outro precisa saber o que esperar de você. Você não pode ficar esperando adivinhar. Ai, meu Deus, teve uma pessoa que procurou uma consulta de orientação comigo, né, que eu atendo online também, e ela me disse assim, Vitor, mas o meu marido, não me lembro exatamente o que a situação que ela me disse, que o marido, era um jantar, que ela foi com os amigos, e nesse jantar ele bebeu demais, ele ficou até as 3, 4 horas da manhã, e ela queria ter ido embora à meia-noite. Ela ficou muito irritada, incomodada com ele. E eu perguntei, ele sabia que o plano era ir embora à meia-noite? Ele estava avisado, ele tinha como ter a expectativa de ir embora antes? Porque depois que a pessoa já está embriagada, querer combinar isso não é muito bom, não é muito esperto a se fazer. E ela se deu conta de que é verdade, ela nunca, nenhum momento ela disse para ele que naquela hora era importante para ela ir embora. Ela só disse isso brigando no momento de embriaguez. Então é importante você dizer, sem levar para o pessoal, sem atacar, onde é que está o seu limite, onde é que está aquilo que te incomoda, se responsabilizando por aquilo que você quer. Não é culpando o outro, mas é sendo consistente, ser claro. Poxa, ele volta todo dia às 10 da noite. Você falou que era alguma coisa importante no meio do caminho, antes disso? Porque às vezes você acha que é tão natural a pessoa fazer diferente aquilo que você quer, que você não leva em consideração a importância de deixar clara a expectativa. Outra coisa que é importante nesses momentos de manipulação emocional, manipulação do alcoolista que você ama. A manipulação, ela se alimenta, ela vem de um lugar de dor, ela vem de um lugar de medo, ela vem de uma coisa, tentar se livrar de uma coisa muito dolorosa. Estresse para os dois lados. Para a pessoa que está manipulando, ela quer evitar uma parada, está tentando criar uma situação para ter uma coisa, é desconforto, aquilo ali está acontecendo por um desequilíbrio. Então o que a gente pode fazer para aliviar isso, para diminuir o peso dessa necessidade de manipular e mentir? Uma coisa que pode ser útil é você, se for uma manipulação pequena, banal ali no meio do caminho, não for uma coisa tão grande, ou até se for maior, não foca só nisso. Não foca só no negativo. Porque às vezes está tão acostumado a ter manipulações e mentiras que você e o outro também esquece de olhar outras coisas que existem. Então, se você puder reforçar coisas positivas, ao invés de sempre estar focando na coisa negativa, a pessoa, vamos imaginar uma coisa que é pequena, porque quando você reforça o que é pequeno, você estimula o grande. Isso é um segredo, viu? É um segredo guardado a 7 chaves que eu estou liberando para você. As pessoas acham o contrário, mas para fazer quem você ama parar de beber, se você valoriza o pequeno, você atrai o grande. Quer dizer o quê? A pessoa bebia todo dia, ou a pessoa bebia todo final de semana, quinta a domingo. O final de semana dela começa quinta, ou quinta a terça, termina na terça. Aí ela começou a não beber no sábado, para ir com você em algum lugar. Para fazer alguma coisa com você, porque ela começou a não beber no sábado, ela começou a fazer alguma coisa, um movimento positivo. Você não precisa dizer, não precisa ser uma coisa ridícula, mas você valorizar, tipo assim, como você valoriza alguma coisa positiva de qualquer outra situação, naturalmente. Não precisa se referir ao álcool, que bom, viu como a vida é melhor sem beber. Não, mas gostei de estar com você no sábado, foi legal. Vitor, mas foi legal o sábado, mas o domingo vai ser uma porcaria. Eu entendo, acredito, mas quando você valoriza o pequeno, você atrai o grande também. Reforça o positivo, alivia um pouco essa tensão que se cria, que é muito grande. Quando tiver um espaço de respiro pequeno, olha um espaço de respiro, respira. Tá sem ar, teve um espaço para respirar, respira.
E eu sei que tudo isso que eu estou dizendo pode parecer talvez um pouco complexo ainda, por mais que faça sentido. Então, outra coisa que eu julgo, eu, Vitor, acredito como muito importante, você que está tentando, tendo dificuldade de lidar com a manipulação ou acabando tropeçando, ou até mesmo antes de ter dificuldade, se você quer evitar ter dificuldade, que você busque ajuda externa. Que você busque ajuda de alguém que entende sobre isso. Que você busque uma ajuda adequada para te ajudar a lidar com isso. Um exemplo de ajuda para te ajudar a lidar com manipulações, para te ajudar a fazer quem você é parar de beber, é o curso ACA, que é um treinamento online para familiares de alcoolistas que eu abro turmas de tempos em tempos, para você poder ter acesso ao método ACA completo e também ter acesso organizado, de uma forma didática, e também ter acesso à comunidade de alunos onde você pode tirar suas dúvidas, o grupo de estudo semanal, que é uma forma de você ter em mãos o conhecimento de uma forma organizada, didática, e também ter apoio, suporte, feedback, que é muito valioso, acelera muito a jornada e faz com que você ganhe uma coisa que não tem como comprar, que é o tempo. Você ganha tempo quando você faz isso, quando você busca ajuda, quando você entende a sua fragilidade, quando você entende a importância de andar em bando, quando você entende a importância de ter clareza, de buscar exatamente aquilo que você precisa para o problema que você está passando. Porque tentar fazer tudo sozinho é uma imaturidade. É uma imaturidade. Se você tem um caminho que você possa seguir, que tem alguém que possa te mostrar esse caminho, isso é muito valioso. Isso não existia há alguns anos atrás. E agora existe. É uma das formas de você ter apoio. Certo? Você tem uma dificuldade? Poxa, procura alguém, um profissional para te ajudar. Né? Procura o curso ACA, por exemplo, a complementar, se você já acompanha com algum profissional, que vai te dar tudo o que você precisa para entender como mudar essa situação. Certo? Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve e compartilha com outras pessoas que podem estar precisando saber disso tanto ou mais do que você. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.